meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht... Venha com a gente entender como um homem foi capaz de convencer uma nação inteira a iniciar uma guerra. Como ele conseguiu convencer tantas pessoas com seus discursos. Preste muita atenção. Antes de continuar, se inscreva em nosso canal para receber mais notificações e mais conteúdos. E deixe seu like para alcançarmos mais pessoas. O início da Segunda Guerra Mundial foi causado por uma série de fatores políticos, econômicos, militares e sociais. Tudo começou em 1939, com a invasão da Polônia pelo exército alemão, comandado pelo ditador nazista, Adolf Hitler. A Alemanha havia se rearmado e expandido suas fronteiras, com a Anschluss da Áustria e a criação do Protetorado da Boêmia e Morávia na Tchecoslováquia. Havia uma ambição territorial. A Alemanha, liderada por Adolf Hitler, queria ampliar seu território e conquistar novos países. A invasão da Tchecoslováquia e a posterior anexação da Áustria foram apenas o início da expansão territorial alemã. Mas como os alemães foram convencidos de que isso era algo a ser feito? Adolf Hitler convenceu os alemães de várias maneiras. Aqui estão algumas das estratégias que ele usou. Propaganda. A propaganda nazista foi uma ferramenta importante na construção da imagem de Hitler como líder carismático e na promoção de suas ideologias. Através de filmes, jornais, livros e discursos, a propaganda nazista pintou uma imagem positiva de Hitler e apresentou-o como a solução para todos os problemas da Alemanha. Discursos poderosos. Hitler era um orador habilidoso e convincente que sabia como comunicar suas ideias de forma clara e impactante. Ele usava sua retórica para inspirar e motivar seus seguidores, apelando às suas emoções e prometendo um futuro brilhante para a Alemanha. Promessa de restauração da grandeza alemã. Hitler prometeu restaurar a grandeza da Alemanha e restaurar o seu orgulho nacional, que havia sido prejudicado pelas condições impostas pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Antissemitismo. Hitler e seus seguidores cultivaram um forte antissemitismo, apresentando os judeus como um mal que precisava ser extirpado da sociedade alemã. Este discurso de ódio e discriminação ajudou a criar um senso de unidade entre os seguidores nazistas e aumentou o apoio às políticas antissemitas de Hitler. Aproveitamento da instabilidade política. Durante a década de 1920, a Alemanha enfrentou uma grande instabilidade política e econômica, com altos índices de desemprego e inflação. Hitler aproveitou essas condições para ganhar apoio, apresentando-se como a solução para esses problemas e prometendo trazer estabilidade e prosperidade para a Alemanha. Em resumo, Hitler usou uma combinação de propaganda, discursos poderosos, promessas de restauração da grandeza alemã, antissemitismo e aproveitamento da instabilidade política para convencer os alemães a apoiarem sua liderança e suas ideologias. Após tudo isso, a Inglaterra e a França responderam com uma declaração de guerra contra a Alemanha em setembro de 1939, mas a guerra na Europa continuou principalmente como uma guerra de trincheiras até 1940, quando a Alemanha lançou uma série de ofensivas bem-sucedidas na Europa Ocidental. Em maio de 1940, os alemães invadiram a França, e Paris foi ocupada em junho. Enquanto isso, a Itália, liderada por Benito Mussolini, havia entrado na guerra do lado da Alemanha, e a guerra se espalhava para a Europa, África e Ásia. A Alemanha continuou sua expansão territorial e, em setembro de 1940, lançou uma série de ataques aéreos contra Londres na Batalha da Grã-Bretanha. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram na guerra, depois que o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor. A partir daí, a guerra se tornou uma guerra global, com a participação de muitos países das Américas, Europa, África e Ásia. A guerra na Europa continuou até 1945, com a queda do Terceiro Reich e a captura de Hitler em abril. A guerra no Pacífico continuou até agosto de 1945, quando o Japão se rendeu após 2 ataques com bombas atômicas dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais destrutivos da história, resultando na morte de mais de 60 milhões de pessoas, incluindo civis, soldados e prisioneiros de guerra. A guerra também mudou o equilíbrio de poder no mundo, levando à formação da Guerra Fria e ao estabelecimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências globais. Aqui vão outros fatores para seu início. Política de appeasement. A Inglaterra e a França tentaram evitar a guerra, permitindo que a Alemanha tivesse sua vontade e anexasse países como a Tchecoslováquia e a Áustria.
No entanto, isso só incentivou a Alemanha a buscar mais expansão territorial. Pacto de Não Agressão Alemão-Soviético. Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, que permitiu que Hitler invadisse a Polônia sem medo de uma resposta militar soviética. A crise econômica, a Grande Depressão de 1929 afetou a economia mundial e levou muitos países a buscarem soluções nacionalistas e autoritárias para melhorar suas economias. Isso foi especialmente verdadeiro na Alemanha, onde a crise econômica e a falta de democracia levaram à ascensão do Partido Nazi. A política de supremacia racial, a ideologia nazista, liderada por Hitler, pregava a supremacia da raça ariana e o extermínio dos judeus e outros grupos considerados inferiores. A perseguição a esses grupos e a expulsão de judeus da Alemanha foram um sinal claro da intenção expansionista e autoritária da Alemanha. Em resumo, a Segunda Guerra Mundial começou como resultado de uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais, incluindo a ambição territorial da Alemanha, a política de appeasement da Inglaterra e França, o Pacto de Não Agressão Alemão-Soviético, a crise econômica mundial e a política de supremacia racial nazista. Para finalizar, vimos como um homem é capaz de mudar a ideia e o pensamento de uma nação colocando suas ideologias como uma verdade absoluta. A conclusão disso foram muitas famílias destruídas. Muito obrigado por ficar até aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo e ajude nosso canal a crescer. Até logo!